Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira, e vamos abrindo o ano, né? O segundo dia útil de 2021. E em função dessa pandemia toda, né? Inédito. Não é início, não, de competição para a dupla Grenal. É continuidade dos campeonatos aí, o Inter no Campeonato Brasileiro foi o que restou, e o Grêmio também no Campeonato Brasileiro, mas acima de tudo lá no mês de fevereiro, ou seja, a possibilidade de chegar ao hexacampeonato da Copa do Brasil. Bom, o Internacional teve seu primeiro dia hoje com a nova gestão, né? Estará à frente no próximo triênio com Alessandro Barcelos. E o Grêmio amanhã o seu primeiro jogo do ano, na continuidade do Campeonato Brasileiro. O Grêmio que terá agora, olha, 30 dias apenas pelo Campeonato Brasileiro, já que as finais do Campeonato da Copa do Brasil, somente os dias 13 e 10, isso se o Flamengo não, ou melhor, se o Palmeiras não chegar ao título da Libertadores, e aí a possibilidade, inclusive, de um adiamento em função do Mundial Interclubes. E o Inter na quinta-feira, né, em Fortaleza contra o Ceará. Nossos Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face, inclusive, você participa, né, fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua mensagem, interagindo. E é importante que você ainda compartilhe nos seus grupos, peço que seus amigos compartilhem, para aquelas pessoas que ainda não conhecem a RDC TV, passem a conhecer. Essa emissora que tem apenas 2 anos e meio no ar, emissora jovem, mas genuinamente gaúcho, focado nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. E é só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também é da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol, especificamente da dupla Grenal. Nossos Dois Toques para a Simers, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição. GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, mas esse ano vai completar 108 anos. Então é o caminho certo para a sua segurança e também da sua família. E também para a Senai. Está enrolado para estudar? Desenrola, faz Senai. Nossos Dois Toques de hoje com Edu Pesce, Caco da Mota e Sérgio Vasques. Bom, hoje foi o primeiro dia da nova direção do Internacional, o Alessandro Barcelos, que foi empossado ontem à noite, a gente mostrou ao vivo, inclusive, aqui a posse da nova diretoria, dos 150 conselheiros. O Internacional que, um grande dos desafios aí, e o presidente hoje foi bem claro, que o Inter terá muitas rupturas, né? Ou seja, em questão financeira, mas tem como foco, evidentemente, é resgatar os títulos, né? Já que o Internacional vem há longo tempo sem um título relevante. Além da questão toda, né, dessa guerra política que o Internacional hoje vive em função das diversas facções. Mas o presidente tem como objetivo, eu acho que esse é o grande objetivo do presidente. Evidentemente que isso acontece se as vitórias acontecerem. Mas é, sem sombra de dúvida, poder unificar o clube, né? Edu, sim. Caco e o Sérgio. E o Grêmio que passou por uma situação idêntica a essa lá, quando o presidente Romildo assumiu, o presidente conseguiu unificar o clube. E é evidente que quando as vitórias, as conquistas chegam, as coisas acontecem dessa maneira. É exatamente assim, Cadu. Boa noite aos amigos. Prazer estar aqui mais uma vez. O Internacional é uma nova caminhada, né? Um novo momento do clube, mas com certeza o clube nessa reestruturação terá dificuldades, estão sendo rompidas algumas barreiras, algumas questões que se formaram ao longo desses últimos anos, o que é natural. Né? Mas assim, a nova direção entra com uma proposição muito forte, né? Com mudanças já bem definidas, né? E trabalhando forte. Hoje o Julinho Camargo, né? Confirmado aí de tarde também como um dos componentes aí das áreas do futebol. Das áreas do futebol, né? Vem então com uma expectativa. Mudança radical. Sem dúvida. Diretor executivo, Paulo Brax, a gente tem até a palavra dele também, né? E agora com o Julinho Camargo. O Paulo... que é uma cria do Internacional. O Julinho é do Grêmio, Sérgio. Agora não me lembro. O Julinho é do Internacional. Do Internacional, exato. Foi lá atrás. Oriundo do futsal também, né? Isso. Então assim, o Internacional vem, mas quer dizer, vem aí já dentro, né?
até porque a competição segue, então também não dá para quebrar muito essas questões de ficar parado decidindo, né? Tem que realmente caminhar e fazer essas mudanças, mas o Internacional cria um novo momento em cima dessa direção e, obviamente, que os resultados é que vão contribuir para que as coisas se acalmem, né, no âmbito político do Internacional. Mas eu acredito que um grupo bem fechado, com essas novas expectativas que vem em termos de utilização da base, né, com esse novo formato no departamento de futebol, que também vem com ideias novas, também vem com novas características, quem sabe o Internacional consiga retomar uma caminhada aí de equilíbrio financeiro e, obviamente, futebol funcionando. Eu acho que, em primeiro lugar, também tem que mudar o discurso, né? Porque se a gente começar a pensar, todos os times que caíram para a segunda divisão, ou não digo 100%, mas no mínimo 90%, 2 anos depois já estavam disputando o título. O Grêmio foi finalista, Exatamente. o Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores, o Corinthians foi campeão da Libertadores. O Internacional já está há 4 anos que saiu da segunda divisão e ainda está patinando. É verdade. Eu acho que, e o discurso que o Internacional principalmente passou 17 e 18, que estava, é o problema lá da 16, problema da 16, que temos problemas disso. Eu acho que a partir do momento que estancar isso aí, mudar esse discurso, mudando esse discurso de eu quero ganhar, eu vou conseguir, acho que muda a expectativa. Retoma um pouco o caminho, né? Retoma um pouco, porque a gente que vive do futebol sabe que no vestiário tu tem que ter um pensamento positivo. E isso é uma das grandes virtudes, por exemplo, do Renato. O Renato sempre está empolgado. Se vai chegar ou não, se vai ser campeão ou não, bom, isso é outro departamento. Perfeito. Entende? Mas nós temos que focar, que não pensar no passado. O passado, como diz mesmo, passou. Nós temos que pensar daqui para frente. Sirva de experiência, Sirva né? de experiência. Para a gente olhar para frente. Tirar as coisas boas, que alguma, por menos que seja, tem coisas boas e tem coisas ruins. Mas tem que continuar. Agora, ficar com aquele discurso sempre querer jogar para trás, fica patinando. É verdade. Então bota um pneu lameiro, bota uma corrente, como se dizia no interior, bota uma corrente e vamos para cima deles. Chega desse discurso de pequenez. É o meu sentimento. Sem dúvida. Acho que o Internacional, com essa perspectiva da nova diretoria, e pelo que eu conheço, inclusive, do vice-presidente de futebol, João Patrício. João Patrício, que eu me dava muito bem com o pai dele também, uma excelente pessoa, um dos melhores pessoas colorados que eu conheci, colorado dos 4 costados, e o João Patrício tem pedigree para isso. Eu acho que tem que mudar. Geraldo Eram, o pai de João Patrício, foi o presidente da inauguração do estádio de Beira-Rio. Não, é campeão em 95. Não, uma grande pessoa. Eu sempre me encontrava com ele no cafezinho, principalmente ele quando ele estava tomando cafezinho. Caminhou ao lado do Internacional até os seus últimos momentos. Eu não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Não, mas eu concordo. Chega disso. Não tem dinheiro? Tudo bem, não tem dinheiro, mas qual é o clube brasileiro que tem dinheiro? É isso mesmo. Eu acho que com criatividade... Mas eu acho que tudo passa, e todo, pela convicção. Sim. Tá? A convicção que essa nova diretoria terá que ter. O discurso, Cadu. Mas o discurso, mudar o discurso... Sérgio, tu já foi homem de vestiário, foi dirigente. Às vezes tem o discurso externo e o discurso interno. Tá? Essa é a grande questão. Acho que o fundamental é a convicção. O Internacional vai ter que mostrar já aí em relação ao técnico. O presidente Alessandro teve uma habilidade muito grande. O Abel tinha se mostrado aí já insatisfeito em relação à permanência. Ficou incomodado com a situação. Ficou incomodado com a situação. Aí o presidente... E era uma situação complicada de administrar. O presidente viajou com a delegação, o jogo contra o Bahia, e o Abel voltou de lá e a coletiva foi todo risonho, porque eu vou ficar, porque isso, porque aquilo. Então é uma questão de convicção. Ou seja, eu não sei que tipo que ele fez com ele. Mas se realmente virar esse novo treinador, que se diz que está contratado... O que eu vejo no Internacional é que o novo presidente já está demonstrando, assim, de forma deixa eu fazer positiva. Por isso que é bom o nosso telespectador. O Luiz Antônio Malma até me corrige, né? O Carlos Stechman, que foi ele passou que foi... De 69 a 73 foi o Carlos Stechman. Foi o presidente então que inaugurou o estádio de Beira-Rio. O Heraldo Herman ganhou o Campeonato Brasileiro. O Heraldo Herman foi o primeiro campeonato brasileiro, 75, tá certo? Obrigado, por isso que é bom essa assistência aí, o Malma. O que eu vejo, assim, que o novo presidente, eu vejo muito positivo do presidente do Internacional, tem se demonstrado um cara de muito diálogo, tanto que ele foi convincente, né? Persuasivo com o Abel, convenceu o Abel, e era importante. Havia as duas possibilidades, ou romper logo com isso, mas como teve essa situação de pandemia, o calendário meio complicado, ficou muito boa, e até porque o Abel, nesse final de período, está chegando ao final,
Ele está bem no momento, então seria um segundo rompimento com o grupo de jogadores. Para o Internacional ele conseguiu conciliar isso. Ao extremo. Outro aspecto que eu vejo, a gente já falou aqui todo mundo, é que o Internacional muda radicalmente a sua estratégia de futebol. Pode até ser que a convicção, a filosofia de jogo do novo técnico, enfim, possa ser semelhante, digamos, ao poder, uma linha alta, mas eu não digo isso, eu digo a estrutura, mudou tudo. Muda a direção de futebol, vem aí o Julinho Camargo para um grupo de transição, né? Tem um novo treinador que vai chegar lá na frente, o Abel continuando, tem um novo vice de futebol, que é uma pessoa experiente, tem um novo executivo, tudo diferente, não é mais Rodrigo Caetano, então tem essa virada. Agora, do que o Serginho falou, eu concordo, mas é impressionante como o Inter superou isso. É uma virada de chave, uma discussão com tantas essas áreas importantes em plena competição. Não, mas eu vejo assim também positivo a maneira que o presidente Marcelo Medeiros entregou o Internacional, eu não digo em termos de resultado de futebol, mas a maneira que ele fez a transição agora foi elegante, passando as informações, cedendo salas, vendo que o mais importante era o Internacional. Então, foi um momento conciliador completamente diferente daquele momento da eleição. Concordo com o Serginho quando diz que quando cai para a segunda divisão tem que mudar o discurso, enfim, mas o Internacional não serve como desculpa, mas o Internacional teve 3 talagaços. Ele cai para a segunda divisão, ele tem aquela crise financeira com uma roubalheira dentro do clube, que ainda está sob investigação, e ainda teve a pandemia, com essa lambança toda de calendário. Foi em 20, querido. Não, tudo bem. Teve 17, 18 e 19. Mas leva um tempo, Serginho. Mas os outros times não tiveram esse tempo. Não, mas o Inter chegou, foi no detalhe, eu vejo o Inter dando positivamente ao longo do tempo, vai crescendo no tempo que dá para crescer. Eu concordo que tem que mudar o discurso, mas o Internacional chegou numa final de Copa do Brasil que eu não esperava, aquele futebol que o Inter chegou. Outra coisa, hoje o Inter pode até não classificar direto para a Libertadores, mas o ano passado ele ficou na fase de grupos. E ele está na 4ª colocação do Brasileiro com grande possibilidade se o Abel confirmar. Não, e não só isso, né? Até porque a competição está demonstrando que daqui a pouco o 8º colocado do Campeonato Brasileiro, o 7º colocado do Campeonato Brasileiro, poderá ter vaga na Libertadores. Agora, o divisor de águas, Cadu, é isso aí. É se vai ter a vaga direta ou não na Libertadores. Isso muda e muito até por causa desse calendário do ano que vem. Eu gosto de botar o nosso telespectador no programa também. Aí o Thiago Duque está dizendo assim, a melhor convicção do Inter é ficar fora da próxima Libertadores para poder treinar o time no Gauchão e focar na Copa do Brasil e Brasileirão. Começaram por baixo para evoluir. Mas questão financeira, ninguém quer ficar fora de uma Libertadores. Não, não existe a menor chance. Tá louco. A Libertadores, na hierarquia, primeiro é Libertadores. Né? Sem dúvida. Sobre questão de imagem, faturamento... Vitrine, TV, tudo, isso. Né? Tudo. Apelo para contratação, né? Um atleta hoje, lá de fora, enxerga, olha, só um pouquinho, vou jogar uma competição, né, do nível de Libertadores, é o que também atrai a todo atleta que gosta de jogar competições que tenham vitrine, tenham visibilidade, né? Então essa retomada aí, é fundamental que o Inter fique classificado para os grupos, né, da Libertadores, né? Mas eu concordo contigo, cara. Eu acho que essa transição aí, que foi feita de forma muito elegante, e não poderia ser diferente, o Marcelo e a diretoria são colorados, são caras que tem anos de clube, tem respeito ao torcedor, tem respeito à instituição. Na verdade é que se criou um clima anterior ali na eleição que tinha assim, uma preocupação maior em relação do que poderia acontecer. Mas o que aconteceu é o que realmente se esperava de dirigentes do nível dos que estavam nesse último mandato internacional e pelo nível dos dirigentes que estão chegando. O João Patrício agrega muito, né, no departamento de futebol, tem experiência, tem caminhada dentro do clube e conhece tem história, ali. Tem história. Começou levado pela mão pelo pai, né? Ele conhece os cantinhos do Beira-Rio mesmo depois da reforma. Ele conhece bem. Mas falando do João Patrício, vamos ver hoje. E ele que era só um detalhão, potencial candidato à presidência do Internacional também, futuramente. Era um nome até. Ele já né? Só não foi agora por uma questão de um para lá, outro para cá. Mas vamos ver até, hoje foi o primeiro dia, né? Após a posse acontecida ontem, né? E o João Patrício fala exatamente, o novo vice-presidente de futebol internacional, sobre esse primeiro dia após a posse no Beira-Rio. Hoje é o dia oficial, né? O primeiro dia realmente que a gestão está tomando posse. Conseguimos integrar todo o conselho de gestão, né, aqui no futebol, passamos todas as informações do futebol para o conselho de gestão, apresentamos o Paulo Brax não só para o conselho de gestão como para os atletas foram apresentados ao conselho de gestão. Eu acho que é um dia bastante positivo, é um início de trabalho, né?
um trabalho diferente, um trabalho no meio de uma temporada, e todo mundo tem que ter um pouco de sensibilidade de entender esse momento, mas o ambiente é muito bom, muito positivo, e o foco é total no jogo contra o Ceará. E eu posso dizer para vocês o seguinte, que eu estou muito feliz de estar conduzindo o clube nesse momento, Departamento de Futebol nesse momento, onde as coisas estão acontecendo de uma forma muito tranquila e muito acessível para todos nós. Pois é, e o João Patrício, não só o João Patrício, o Alessandro Barcelos e o Humberto Busnello, que é o vice-presidente, um dos vice-presidentes do Alessandro Barcelos, são homens que estiveram na gestão do Marcelo Medeiros. Tá? Então, houve aquele... para ver a ideia desse racha, essa briga do Internacional. Não eram homens da situação, não foram homens pela situação, mas estiveram com o presidente, né, durante os 4 mandatos, os 2 anos. E essa leitura do Alessandro em relação a isso, né, do presidente atual, é importante, né? Demonstra realmente uma visão sobre aquilo de que é importante para o clube, do que é importante para o Internacional, né? E não ficar olhando para as questões políticas que porventura caminharam, e é natural, né, durante um pleito. Mas a atitude, né, inclusive a do João Patrício em levá-lo a vice-presidente de futebol, eu entendo que ela é oportuna, ela é correta, né, e demonstra essa leitura do Barcelos em relação ao que o Inter precisa e não simplesmente a um projeto que foi plantado pela eleição. Como diria o cara, uma faca de 2 legumes, dizer que está pegando no meio de uma temporada. Porque o Internacional, neste momento, está bem colocado, está com o time, teoricamente, bem estabilizado. É diferente como assumiu lá o Marcelo Medeiros, que não tinha jogadores. Hoje o Internacional, vamos combinar, pode não ser um melhor time do Brasil, evidente, mas está lá na disputa. Ele não precisa contratar 6, 7 jogadores. Hoje tu contrata pontualmente um ou dois jogadores. Esse time do Internacional tem no mínimo 6 ou 7 titulares, a nível que pode continuar jogando todo 2021 e mais os jogadores. Mais o retorno, né? Retorno do Saraiva, retorno do Guerreiro. Mais a gurizada que começou nos últimos 30 dias aí, começaram a aparecer bem. Então, como eu diria, uma faca de 2 legumes, porque pior é tu iniciar uma temporada sem nada, ter que montar todo o time. Não, tu pegou o carro andando, claro, tu tem que aditivar, tu tem que botar um aditivo ali, botar um pouquinho mais de gasolina, mas o carro já está andando, e andando numa velocidade razoável, tu entende? Tu não está ainda aos 120, a 110 que tu pode andar na estrada, mas tu já está uns 80, 85. Dá uma corrigida no rumo. Dá uma corrigida no rumo, então eu acho que isso aí não, claro. Sem dúvida. Mas é que aí tem que ter a percepção, né, nesses momentos, exatamente disso, né, Serginho? Que é o fato do cara olhar para o momento do clube e entender que não cabe ficar fazendo, né, muita estripulia nessa transição, porque senão tu vai acabar mexendo com aquilo que já está caminhando. Tu vê que o momento é tão diferente que há um ano atrás, quando tu colocava um jogador que vinha da base no Internacional, eles jogavam 2 jogos e eles acabou com uma geração. O Internacional acabou com uma geração que era campeã, inclusive da Copa da Taça São Paulo. Depois acabou com uma geração de jogadores que pareciam que iam ser muito bons jogadores. Como o time já está mais ou menos estruturado, entende? Hoje entra um jogador da base e ele está conseguindo mostrar o trabalho dele. Hoje entra o Praxedes, nesse time aqui, ele não é ele que vai resolver, ele é coadjuvante. Então isso está dando tranquilidade para começar a colocar os jogadores aos poucos. Sem dúvida. Esse outro que jogou também, que ninguém esperava que jogasse. Caio Vidal. Mas a proposta é a convenção do Internacional, e o presidente ele foi bem claro ontem, por isso que o Inter terá rupturas, e essa é uma proposta do Internacional, e por isso é a vinda desse novo técnico, que é um trabalho de base, né? E a própria contratação do Julinho Camargo mostra isso. Exatamente. Ele vai ser o gerente executivo da transição. Mas se tu não tiver uma estrutura, tu não consegue colocar o jogador, Cadu. Se tu não tiver um time mais ou menos montado, tu vai ter que ter no mínimo uns 5, 6 velhos, 7 velhos, e tu vai botar 2 guris. Mas isso não tinha. Isso não tinha os jogadores, os velhos que tinham no Internacional há 2 anos atrás, Cadu, tu botava um guri, arrebentava com um guri. Hoje não, hoje esses velhos, entre aspas,
velho no bom sentido. Sim, os cascudos. Os cascudos. Esses aí dão suporte para ele botar os guri. É evidente, Cadu. Então esse discurso que vão botar guri, começa a perder, velho. Começa a perder, começa a apertar o parafuso, tu já vai às compras e já faz um monte de nhaca. E teve outra coisa que facilitou. Um monte de caca. Isso é em todo, eu não estou falando do Internacional. Grêmio, Internacional, Flamengo, Palmeiras. Falar em cascudo, apertou, velho, o nego. Tem uma outra coisa também que o Internacional, de certa forma, está resolvido até por ele, pelo D'Alessandro, que já não está mais no Internacional, já está no Nacional do Uruguai. Mas continua treinando o Beira-Rio ainda. Mas ele tem uma boa relação com o Internacional. Continua treinando o Beira-Rio ainda. Esse aí vai poder entrar Mas a hora que quiser dentro do porque Beira-Rio. o D'Alessandro, quando está ali, é muito difícil não ter alguém que diga assim, pô, o D'Alessandro tem que jogar, nós mesmos em alguns jogos vamos dizer, ele tem que jogar, tem que entrar, tem que ser titular. O fato de não ter um jogador desse aí, que faz falta à função e a técnica que sempre teve, vai fazer sempre falta, é importante também, porque abre mais espaço para a gurizada também, que joga no meio, né? Tem o Praxedes, tem o menino Maurício que joga um jogador de seleção, não quer dizer que vá já ser titular, mas abre um pouco mais de espaço. A própria vinda do Tyson, que é um potencial candidato, tem que avaliar bem, tem que vir, mas ele pode tirar a oportunidade de um garoto de velocidade na frente, tem que ser feito isso com muito equilíbrio, né? Essa coisa de trás o jogador ainda é um jogador com muito potencial. Eu acredito muito na questão do Tyson, até pela boa vontade dele de querer estar. Ele tem muito desejo de voltar a vestir a camisa do Internacional. E isso é importante. O Dani Dubin deu um recado. Esses ex, tanto Grêmio que Internacional, é complicado. Mas o primeiro falam que ex não dá certo, mas o Nilmar já voltou, deu certo. Ganhou uma Sul-Americana com o Nilmar. Aí voltou depois e não deu. Não, depois, mas daí 3 vezes não dá também. Eu particularmente sou contra, né, esse troço de repatriar jogador. Eu acho que não tem regra para isso aí. Eu sou, a não ser que seja um jogador jovem. Porque tu sempre vai comparar aquele momento que ele foi extraordinário. E não é. Agora o Internacional está repatriando o Tyson. Tá, mas aí tu traz mais ou menos, mas tu repatria um cara que pode ser melhor e traz um mais ou menos pro lugar do Tyson, por exemplo, tu traz um cara que nem Mas não traz, tu tem os guris, bota um tudo guri bem, aí. Mas ele tem qualidade, não custa tentar trazer o cara. Mas o custo-benefício, será que vale a pena? Nós temos o Pegloff, né, que teve aquele episódio do pênalti. Não podemos esquecer, esse menino tem que... Claro. Não, esses jogadores da base do Internacional foram nada mais menos que campeões da Copa Sul. Eu diria um dos grandes vice-presidentes de futebol do Grêmio, que aprendi muito com ele, o famoso Nelson Medo, campeão em 77. Ele dizia assim, Serginho, todo jogador que vier emprestado com passe fixado, não compra. Depois que comprar não vai dar certo. O Nelson Medo era uma figuração de maior qualidade. Depois que fizer a motivação é buscar o passe. Ele dizia assim, dificilmente vai dar certo. Pega, usa ele pelo empréstimo e depois tu vai buscar outro emprestado. Mas não, porque, claro, toda regra tem exceção, mas de uma maneira geral. E o Nelson Medo foi aquele time de 77 espetacular que ele foi campeão. Mas a gente precisa... Paga um serviço inteiro adiantado tudo para te ver o que acontece. O cara vai fazer o serviço para ti, tu paga inteiro o serviço. Tu pagar na metade e a metade no final por isso que eu digo. Então, claro que tem gente que tem palavra, mas tu corre aquele risco, né? Não. De alguma forma corre-se o risco de forma muito grande. Claro que essa tua colocação, senhor, ninguém isso é mais que provado que as grandes conquistas de Grêmio Internacional aconteceram de que maneira? Uma mescla de jogadores da base com jogadores, como gosta de jogadores cascudo. Tu não faz time só de cascudo, não faz só time de jogadores da base. Tu tem que ter uma mescla. E todas as grandes conquistas do Grenal foi assim. Então, se presume que a proposta do presidente e dessa gestão do Internacional é exatamente essa. O Internacional não tem jogador da base que foi aproveitado. Quem é que aproveitaram aí? Quantos jogadores? 2, 3? Aproveitou. Quantos? Não, aproveitou. Conta nos dedos. Tu conta nos dedos. Não, tem Quais? Diz lá. Não, o Zé Gabriel estava na base do Inter, jogou há um tempo. Não, jogou naquele esquema do Cudê, mas não era. Não, o lateral Heitor, por causa dos caras que machucaram, entrou. Mas não é titular. O cara que foi vendido. O Nonato veio depois. O que foi vendido não era da base também? Aquele que foi vendido, o zagueiro, aquele que botaram para jogar. Sim, o Bruno Fux. O Fux. Aquela foi vendida por uma questão financeira. Bom, então veio da base. O lateral esquerdo, aquele também que venderam.
Os últimos jogadores que o Internacional... Sim, o Iago, Mas, por exemplo, no comparativo com o Grêmio tem quantos jogadores aí? O PP está saindo agora. O Grêmio vem nos últimos 2, 3 anos a diferença é que os que o Grêmio aproveitou deram certo. Os que o Inter aproveitou, eles acabam voltando para o banco. Bom, mas aí é continuidade, né? Essa é a diferença. Daqui um pouco o Grêmio é um time vencedor. O Grêmio é um time vencedor. E colocar jovem no time vencedor é uma coisa. Agora, num time onde existe uma pressão e cobrança... falta de oportunidade. O Grêmio teve lá o primeiro que foi... O Internacional está lançando os guris com 18, 19 anos. O Grêmio está lançando com 21, 22. Essa é a diferença. Não vê, agora que o Grêmio botou um guri de 19, o lateral direito é esse. Mas, na média, é acima dos 20, que fica ali no transição para depois subir. Então, essa é a diferença do Grêmio. O Internacional está lançando uns guri aí de 18 anos. E essa é outra situação que tu colocou, né, Serginho? Que é o aspecto de dizer o seguinte, tu ter um time bem montado, claro, né? Mas hoje o Internacional tem. Exatamente. Então, assim, aí começa a facilitar, né? Agora, realmente, se a gente pegar o time do Internacional uns 2, 3 anos atrás, aí muito difícil a gente botar eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Os dois, agora isso vale para os dois. Vamos dar chance para ao menos um goleiro da base, porque no Grêmio o guri da base é o quarto, no Internacional é o terceiro ou quarto também. Terceiro. Porque, cara, tem um velho do gol, bota um outro guri. Mas aí... a gente até teve um período, né? Fizemos ali Muriel, Alisson, né? Até fizemos o Internacional tem 2 na base, são 2 goleiros que se destacam, né? Mas tem 2 também goleiros do mesmo nível. O Grêmio está abrindo mão do segundo goleiro aí, o Paulo Vitor? Paulo Vitor. Sim, tem que mandar o Júlio César embora também, chega. Vai ficar com mais outro, Júlio César. Então manda o Júlio César, fica o Paulo Vitor, então. Não, o Paulo Vitor, o Júlio César é o titular. O Vanderlei. O Vanderlei. Vanderlei, Paulo Vitor e Júlio César. Isso. 3 acima. Se somar os 3 dá 100 anos. Não precisa ter os 3, né? Porque tu vai formando, e é melhor formar o segundo jovem, né? Porque daí quando ele está pronto, aí ele Mas a gente falou aí no novo diretor executivo do Internacional, que é o Paulo Braque, ele também começou já o seu trabalho, isso que chegou com sangue nos olhos. Vamos ver as primeiras palavras do Paulo Braque. Um desafio muito grande, mas que eu me sinto preparado para ele e, obviamente, conto com a ajuda de todos dentro do clube, da torcida também, para a gente poder desempenhar um excelente papel e conquistar objetivos igualmente grandes. Foi um papo muito aberto com os atletas, mostrando qual que vai ser o meu papel aqui no dia a dia com eles, um papel de suporte, um papel de ajuda, um papel do executivo que vai estar ao lado dos atletas e dialogar com a presidência, com a comissão técnica. É uma honra muito grande fazer parte do Internacional e a gente vai dar sequência a esse trabalho. Então, eu brinquei com eles que a mudança ela é minha, de cidade e de clube. Não há mudança com os atletas, não há mudança com a comissão técnica. Então, a continuidade de um trabalho, que é um trabalho exitoso, um trabalho que está dando certo, e a gente vai buscar metas grandes que são condizentes com a história do clube. Bom, o Paulo Braque vem aí, o Edu é um homem de marketing, passou pelo Internacional, diversos clubes aí também, né? Tem esse conhecimento em relação a ele. Ele é um dos executivos, é uma nova geração. Aí. Uma nova geração. Mas, olha, com a amostragem que ele fez aí, no que a gente tem mais conhecimento, que é no América, no Mineiro, ou seja, está colocando na Série A. Caiu fora agora numa semifinal pro Palmeiras. Né? Então... Eu mantive uma relação muito próxima com o presidente do América, né? E o Paulo Braque já vinha, nesse ano de 2020, vários clubes do futebol brasileiro trabalharam para convidar o Braque para trocar de clube, né? Ele trabalhava um trabalho muito forte, muito intenso, cuidando muito de orçamento, cuidando muito daquilo que o clube pode fazer e daquilo que o clube tem disponibilidade de fazer. É um cara que gosta de trabalhar no mercado sempre muito por oportunidade, né? E o Internacional, que quer usar a base, que quer fazer... Ele tinha, com o presidente Salum, um ritmo de trabalho bastante intenso, mas que sempre deu a característica de quê? Pé no chão e olhando para as oportunidades. O próprio Lisca, um dia conversando com o Lisca, também falou a respeito dele e também comentou a respeito de um trabalho que ele vinha fazendo de uma forma muito segura. É um cara muito firme
nas suas convicções e naquilo que ele se propõe a fazer. Falando de Montalvão, só fazer um parênteses aqui, Sérgio, mandando a nossa audiência aqui também, deu origem a todo aquele momento bom do São José, que é o João Carlos Locke, né? Então, mandar um abraço, estamos parabenizando. Bela bancada, parabeniza ele. Valeu pela audiência. Abraço, João. Abraço. Agora, Sérgio, o Grêmio vive uma situação completamente diferente do Internacional. O presidente Romildo deu uma declaração que, olha, e não foi diferente, o Renato falou, olha, o Grêmio teve uma passagem de ano maravilhosa, né? Ou seja, que foi a classificação para a final da Copa do Brasil. O presidente Romildo também, né, que o Grêmio terminou de maneira extraordinária, em função até de uma pandemia que ainda se atravessa, eu não sei até quando vai, né? E a projeção do presidente aí também é melhor ainda em relação a esse ano do que foi o ano passado. Quer dizer, são situações completamente diferentes o que vive o Inter e o que vive o Grêmio. O Grêmio, ou seja, há uma continuidade e o sucesso que está tendo no trabalho. Será? A diferença em termos de tabela de futebol, a grande diferença é financeira, né? Porque o Grêmio está passando num momento maravilhoso, está completamente estabilizado, aí com pretensão de vender mais 1 ou 2 jogadores. Inclusive eu vi hoje, eu vi no telefone que o Ajax estaria fazendo uma proposta também pelo Jean-Pierre, em torno de 20 milhões, uma postagem de um grupo que eu tenho do WhatsApp, do jornal lá da própria Holanda. Então, se vender ele, vende mais o PP, pô, tem dinheiro para o Romildo terminar toda a gestão e ter superávit. E aí continuar no campo ganhando, né? Porque isso que é importante. Que a Copa Brasil o Renato renova fácil, Sérgio. O Renato só sai quando sair o Bolzan, rapaz. Enquanto o Romildo estiver aí, o Renato não sai. Não, mas não. Mas vai fazer o quê? O Renato vai trabalhar onde? Não, claro que não é isso. O Renato com a conquista, se vier acontecer, e o Grêmio tem todas as possibilidades. O Renato vai ser o Ferguson ou seja, do Grêmio. O Renato, ele é o cara que aposta nele, apostou no seu 20 grupo. anos Ou seja, ele prorrogou o seu contrato até final de fevereiro, sabendo, né? Se botar uma faixa, terá valorização. Já vou dizer pra e a própria direção do Grêmio já disse, isso é do futebol. Ele será valorizado se ganhar a Copa do Brasil. Eu já vou dizer assim, vou te fazer um pedido aqui, tá? Se o Grêmio ganhar a Copa Brasil, vai ser dia 10 de fevereiro. Tá? 13 e 10, mas não está, depende da decisão do Palmeiras. Vamos combinar que seja dia 10. Período aí. Vamos combinar que seja dia 10. Um dia para lá, outro para cá, tá certo? alguma coisa assim. Vamos combinar. Se o Grêmio ganhar a Copa Brasil, presidente, dia 11, libera o Renato, vai para o Rio jogar futevôlei, todo o resto de fevereiro. Volta em março para preparar para... Tu tem dúvida disso? Não, para aí. Não, ele larga. Volta na metade do gauchão. Não, eu não, mas dá 20 dias para ele. Só volta em março para trabalhar para a Libertadores. Óbvio, né? Essa aí não tem. Mas tem o Campeonato Brasileiro, não é assim, né? Não, começa o gauchão. Mas em todo... Teletrabalho. Mas naquele momento... Teletrabalho, Renato faz teletrabalho. Naquele momento da pandemia... O Cudê veio pra cá, o Renato ficou lá. O Grêmio patinou naquele momento, hein? Cadu, mas não esquece que o Campeonato Brasileiro vai continuar até 24. Foi ruim aquilo. O Campeonato Brasileiro não acaba dia 10 de fevereiro. O Campeonato Brasileiro acaba dia 24 de fevereiro. Sim, o Grêmio vai continuar jogando. Mas tu conquista a Copa do Brasil, o que tu quer pro Campeonato Brasileiro? Acho que eu disse, então dá férias pro Renato. Renato, vai pro Rio. Vai pro Rio, fica lá até o dia 1º de março. Se ele quiser, né, Serginho? Vai pro Rio se tu quiser, vai. Eu levo ele no aeroporto. Renato, eu te levo no aeroporto. Vai lá no futebol e não tem problema. Fica até março no teu futebol. O Sérgio está dizendo uma coisa que não fosse... É uma coisa óbvia. Se agora, né, que a competição... Quando que ele foi? Na coletiva, após a classificação contra o São Paulo... Né? Claro que ele não, já pedi pro presidente, eu vou ter 4 dias. Ele só voltou após a passagem. Mas não foi só ele, o Internacional trabalhou no sábado. Mas o Internacional não é o Grêmio, porra. Tá bom. O Internacional, o Cudê trabalhou todo o tempo da pandemia escondido, que não podia trabalhar. O Internacional trabalhou. E o que adiantou? Mas não é isso, rapaz. Não é isso. Deixa o Internacional quieto. Não é isso. Todos os jogadores do Grêmio foram liberados. Não é. Ele determinou que o Grêmio só voltasse depois. Ontem. O Grêmio só voltou ontem. Mas não foi ele que deu. Aquela saída do Renato no início não foi legal pro Grêmio, não. Eu não achei positivo. Mas vem cá, Claro, depois acabou recuperando, mas o Grêmio demorou para engrenar por causa disso aí. O Renato não estava do lado do time, não foi bom aquilo. Mas o Cadu está fazendo uma colocação que não é pertinente.
O Grêmio fez uma programação que depois do jogo contra o Palmeiras, contra o São Paulo, daria 3 a 4 dias de descanso para os jogadores. Sim. E foi para todo mundo. Foi no final do ano, então ele foi para o Rio, foi para onde ele quisesse. Se ele quisesse para Cochichina, ele ia. Não, claro. Tudo bem, eu não estou só dizendo que ele jogou. Mas eu digo depois do jogo do Palmeiras. Mas aí eu te pergunto, se o Grêmio não tivesse conquistado a final, tu estaria aqui criticando. Por quê? Não tinha que dar folga, não tem que trabalhar. Não, por quê? Por quê? Porque tu chegou na final. Cada um faz a sua programação. Mas... O Grêmio está trabalhando. Qual é o único time que jogou? Eu não estou criticando. Qual é o único time que jogou quarta domingo durante todo o ano? Diz um. Não, agora tu vai ter 30 dias aí sem jogar. Quantos? O Palmeiras. Não. O único que ficou quarta e domingo foi o Grêmio. Sim, desde março. Então tinha que dar uma folga de 3, 4 dias. Não, tu já veio dizer que o Internacional voltou lá no sábado. O Internacional tinha que voltar sexta, rapaz. O Internacional tinha que voltar sexta, porque senão não classifica nem para Libertadores. Vai estar lá em sexto lugar. Tem que torcer para o Grêmio ganhar Libertadores. O Luiz Antônio Mário, eu até estava achando este Vasquez ponderado. Estava, não estou mais. Só pode ser colorado. Os caras não perdem tempo para dar uma cornetada. Eu quero dizer o seguinte, a favor do Serginho, o último programa que eu tive aqui, ele disse assim... tava o Garbaschi aqui. Bom, tô te aí esperando na final da Copa do Brasil, tu vai torcer pro Palmeiras contra o Grêmio, ele falou isso aqui. Mas disse que na Libertadores seria a mesma coisa, mas não deu. Só na Olha aqui, mas tem recado para ti também, ó, é o lado feminino aqui, ó. A Mônica Riffel, Edu sabe muito. Beijo, Mônica. A Mônica é uma coach, uma amiga querida de muitos e muitos anos, faz um grande trabalho aí. Inclusive um trabalho que para nós tem tudo a ver, viu? Ela cuida dos 50 a mais. Ela tem um trabalho de coaching, bacana, de uma série de trabalhos aí para atender a nossa turma. Dos 50 a mais aí. E esse malandrinho aqui do Fabiano lá é o sub-50, é o sub-60. Esse malandrinho aqui com essas pegadinhas, não pega, olha aqui, ó. Faz tudo de costa, velho. Lá em Camboriú, aproveita que tá em Camboriú, o malandrinho, o Fabiano lá, vem com essas pegadinhas, muquirana. Isso é o que não tem que fazer, né? É verdade. Não vem com ela. Quem cai é só porque não lê, porque se lê primeiro não vai cair, é só prestar atenção. Então com essa não vem. O cara em Camboriú, com aquela beleza de praia lá, fica preocupado em mandar piadinha. É ele que deve estar dando dei de costa, ele que deve ser o dei de costa, né? Ele deve estar dando de costa, esse que é o meu Fabiano. Em Camboriú, que nem você... Porra, tu tá preocupado em fazer pegadinha, velho? Vai nadar de costa. Vai nadar de costa. Vai nadar de costa. Aí tem um mar maravilhoso. Vai nadar de costa. Só cuidado com os golfinhos, que tem os bicos grandes. Os golfinhos têm os bicos grandes. Cuidado com os golfinhos, já que tu tá nadando de costa. Não vai se afogar. Cuidado. Vai se afogar. O Fernando Sommer, sempre na nossa audiência aí. Grande Cadu, abraço ao Serginho, viu? Aí pra empatar o jogo em relação ao... Fernando, tu me dá moral, porque ele só lê o que é contra a gente. Contra ele não lê. Eu vou começar a ler. O único que lê contra ele é o Ângelo. O Ângelo pega o telefone e diz, olha aqui um recado pra ti. E aí eu leio que o velho... Como é que tá o velho? Tá bem? Tá bem, teve ontem aqui, tá faceiro, de cabelo pintado, bronzeado. Então já sei por que ele não veio hoje. Penteado caju. Não, hoje não. Tu não quer que o velho venha sempre, né? Não, ele não pode vir na chuva. Eu disse pra ele ontem, tu não pode entrar no mar e nem na piscina, né? Suja a água. Só que não pintou seu cabelo, ele pintou a testa. Tu lembra do lateral esquerdo do Grêmio, aquele o Zeca Sapo? Ele jogou no Palmeiras, o Zeca pintava o cabelo. Ele e o seu Virley, o chefe da segurança do Grêmio. Olha aqui, aí quando tinha chuva, dizia, olha, não, ele foi meu treinador. Não, nem vai, fica aqui na Casa Mata, nem entra lá que vai cair a tinta. Olha aqui, o que a gente comentou antes, nós somos do tempo que se usava esse termo aí, né? O Fernando Sommer, assim, Cadu, olha os guides do Serginho, que pisante. Do tempo dos guides. Novo, zerinho, branquinho, olha lá. Chega, olha lá. Isso aí. E na chuva. Olha o merchan. E na chuva. Não, mas não era, tinha o Kids e tinha um outro que esse dia até
Quichute. Tu viste Ponga também. Não, tu viste que fizeram quichute Colorido, cor-de-rosa agora? É, cor-de-rosa, marrom. Isso é Mas é os tempos, né? As coisas Eu sou estão do mudando. tempo dos kids, que tu amarrava, ia jogar, tu amarrava os cadastros. Amarrava na canela, amarrava por baixo, né? Porque o cara que te tirava, ficava pendurado. Tu não perdia o menos de tempo. É verdade, aquilo bom cheiro. Agora, imagina tu com o quichute, o Cadu, chegando na praia com o quichute rosinha. Não, vai botar na areia. Teus guias. Rosa, sunga branca. É que eu tô desconfiado que eu acho que o Serginho é capaz de ter um outro par de Eu sapato acho ali que na tem no recepção. carro, tá no Quando ele carro. chegar ali, ele troca pra Eu poder acho que ele trocou quando chegou na recepção da TV. ele trocou. Não, eu tenho um saquinho plástico, aqueles que tu bota ali. Olha aqui, o Marcos Copete está dizendo, ó, em relação ao que tu falar, ó, se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil, deixe o Renato um mês de férias que ele merece. Claro, mas vai embora, larga, abandona o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro joga... Porque só dá 4, 5 dias. Não, eu não disse, eu disse 1º de março, rapaz. Volta para preparar o time para abril, para Libertadores. Falar em preparar, você tem que preparar e fazer revisão do seu carro lá na Casa dos Pneus. 60 anos de qualidade, lá que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro e também, né, a troca de pneus. Ou seja, se o pneu está ficando careca, desgastado, a gente está na época de férias, de viagem, enfim. Então aproveite a promoção permanente que você tem lá, que é o Feirão de Pneus, Avenida Ceará, 1055. Nesse momento aí também, até para a sua tranquilidade, segurança, né? Mas para ganhar tempo, agende sua ida até a Casa dos Pneus. Está aí, telefone 51, código de área 33424245. Olha, testes de Covid, a gente está vendo nessa pandemia toda, né? Então, seu teste de Covid você faz lá na H-Pharma, da Benjamin Constant, 1253, é anexo ao posto, quase esquina com a São Pedro. Uma pessoa, R$150, e sendo 2 ou mais pessoas, fica então R$130. Mas você tem que agendar, né? A sua ida até lá para realização do exame. 51, código de área 3030-0055. Pelos protocolos aí, em 15 minutos já tem o resultado. Teste rápido, detecta anticorpos. Então, Benjamin Constant 1253, anexo ao posto, né? E agendando pelo telefone 51, código de área 3030-0055. Construtora França, você está precisando aí aumentar a sua casa, reformar, construir, seja o que for, né, que você precisar fazer. E em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, no litoral, principalmente no litoral, né? As pessoas ficam longo tempo aí sem abrir as suas casas, sempre precisa de uma manutenção, alguma coisa. Então você tem com a Construtora França. E o orçamento é gratuito. Chama lá a pessoa da construtora, faz um orçamento, negocia sem problema nenhum. Os telefones estão aí, um dos, né? São 2 telefones na realidade à sua disposição. O 51, código de área 997-48-5224 ou o 51, código de área 991-049424. Então, Porto Alegre, Grande Porto Alegre e litoral, reforma da sua casa, construção, o que seja, manutenção, é com a Construtora França e o orçamento é gratuito. Acesse o site da Construtora França, www.construtorafrance.com.br. Bom, material de construção, onde é que você adquire? É na Ferragem Lampião, né? Você tem tudo em material de construção, mas também uma grande variedade de luminárias, lâmpadas, LED, refletores, tudo que você precisar, você tem de maneira presencial lá, com toda a equipe VIP do Gilberto, João Carlos à sua disposição, ou se der um problema no seu condomínio, na sua empresa, onde for, você tem o teleentrega. Estão aí os telefones, está aí o endereço, né, da Ferragem, está aí da Ferragem Lampião. O slogan da Lampião diz tudo, né? Não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Até porque, olha, são mais de 30 anos no mercado, né? Então isso diz bem e diz tudo o que é a Ferragem Lampião. Nosso 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, aquele banco que está sempre facilitando a sua vida, né? Que é o Banrisul. O Banrisul agora cadastrando suas chaves Pix pelo aplicativo Banrisul Digital. Olha, virou o ano e nós continuamos com aquela promoção aqui no nosso 2 toques da Clique Impresso, a sua gráfica, com essa promoção exclusiva aqui para o nosso 2 toques, desses 3 lindos quadros aí, que você tem na tela, por apenas R$ 119. Por apenas R$ 119, você tem esses quadros aí para embelezar a sua casa, né, ou a sua empresa, seja o que for.
Pessoal do interior, Grande Porto Alegre, principalmente o interior, tem o WhatsApp, 51, código de área 996 78 15 28. O pessoal de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, além desse contato pelo WhatsApp também, tem direto na Nilo Peçanha 2469. E se você ainda falar que assistiu aqui no Dois Toques, leva essa barbada ainda mais barato. Então, aproveite essa promoção da Clique Impresso, a sua gráfica a um clique, que pertence ao Grupo Impressor. Nossos Dois Toques também para o Grupo CPL, que é o Grupo Profissional Liberal. Então, você é profissional liberal, também participe e entre na CPL. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha, dando sequência ao nosso Dois Toques e o time do Grêmio aí para o jogo de amanhã. O Inter joga na quinta, classificação da dupla Grenal, nessa retomada aí do Campeonato Brasileiro após a virada do ano. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claronet, principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais. Só você digitar RDC TV, assiste qualquer lugar do mundo onde você estiver. O Instagram também da RDC para acompanhar os bastidores. E o meu pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte e futebol, especificamente da dupla Grenal. Nosso Dois Toques de hoje com Edu Pes, Caco da Mota e Sérgio Vasquez. Nosso Dois Toques para Baidob, lá tem tudo na linha automotiva, em 2 endereços que você tem à sua disposição, Benjamin Constantino 1315, esquina com São Pedro, da Avenida Ipiranga 5800, né? Mas também o telefone também para você agendar a sua ida até uma das lojas da Baidob. Nosso Dois Toques também para deixar o seu carro, que é uma maravilha. O seu carro que é um brilho, que é um espelho total. E aí onde é que você faz? A lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz, lavagem 5 estrelas. São mais de 60 anos. E qualquer dia da semana. Não tem disponibilidade durante a semana, tem no sábado, tem no domingo. Está sempre aberto a lavagem 5 estrelas. Está aí o endereço, o telefone. Cafezinho com rato. Aquele atendimento VIP lá. Do Marcelo Rato. Marcelo, o C. Hein? Olha, o nosso Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos de seguros, assistência financeira, previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, que vem aí com jogadores novos, um técnico novo já apresentado, e o São José que está aí, né? Se manteve na Série C do Campeonato Brasileiro. Só com uma informação aqui, o Palmeiras acabou o segundo 2-0, vai vencendo o River, né? Não, 1-0. Não, é que 2-0, o segundo gol, o primeiro gol foi do Rony, o segundo do Scarpa, mas o segundo gol foi anulado. Por isso que estava há pouco tempo, estava 2-0. Informação aqui do nosso Hugo Larroque, que amanhã estará aqui conosco. E Hugo Larroque também, né, a gente fez referência, em relação à venda, né, do Jean-Pierre, que recebeu 20 milhões de euros. Né? Como é que o Grêmio vai negociar isso? O PP já está aí definido 15 milhões de euros para o Porto de Portugal. Né? Essa é a questão da formação de jogadores da base. Né? Não, mas isso aí não tem, Cadu. Quando o jogador quer ir embora... Claro, tem que tentar aumentar um pouquinho. Foi o que eu disse ontem aqui. Aumentar um pouquinho, tentar chorar um pouquinho para aumentar de 15 para 16, 17, 18. Senão vai embora. E tem a participação que é importante. O doutor Fábio também, Koff, né? chama o Clécio e leva para o aeroporto. Não adianta. Não adianta. Agora, pô, tem uma praia que está com muita festa hoje, né, Ricardo? Uma praia que tu deve conhecer, uma praia chamada Ibiza. Tocou 5 no Cudê hoje. Pois mas aí poupou jogadores, porque priorizou o campeonato espanhol, que era na Copa do Rei, ficou fora para um time lá de Série C. Vamos te fazer alguma de referência aqui, o pessoal que está nos assistindo, o Lucas, né?
Lucas Boneto, salve aqui em Bagé, terra do Guarani, Opa! único bicampeão gaúcho do interior. Baita programa, abraço aí pra vocês, rapaziada. Né? Um abraço para Bagé, um abraço para o Guarani de Bagé. Guarani, pro Grêmio Bagé, né? Meu pai, torcedor, até a última, tem as fotos do velho com a camisa. Um abraço para a comunidade de Bagé aí, tem parentes e muitos amigos aí. Um abraço o lá Guarani de Bagé, que teve treinador, sabe um dos grandes treinadores que teve o Guarani de Bagé? Sim, Benhur Marchiori. Benhur Marchiori. Ele faz muito que tu gosta muito de gurizinho, porque ele leva na base. E o Tato Moreira assume o Guarani de Bagé de novo, mais uma gestão aí. O Jorge Marinho, não é o Marinho, né? Mas é o Jorge Marinho, é Marinho também, né? Aqui em Santos, São Paulo, com vocês, Dali Grêmio. Tá aí, então um abraço lá pro Jorge Marinho. Não fala em Santos perto do Serginho que dá tremedeira, falar em Santos lá. Né? Não fala em Marinho, em Santos. O Ricardo Filho, ligado. Agora tem que é o seguinte. Ganhou, agora vê se ganha a Libertadores, porque eu posso ganhar a Copa Brasil. Aí tu vai ficar com o Marinho e teu Santos aí, eu quero ver o que vai acontecer. O Ricardo Filho ligado como sempre, né? Dá de boca, amanhã eu vou falar com o Schiavi hoje, vou ligar pro Schiavi. Schiavi é no meio deles, manda dar. Ligado como sempre na RDC, direto da Minha TV, o Ricardo Filho. Um abraço aí pro Ricardo Filho e outros tantos. Marcos Vargas. Boa noite, Cadu, e um abraço a todos. O Marcos Vargas, que é da Casa dos Pneus, né? Que a gente já deu o nosso recado, que é a revisão do seu carro, troca de pneus, outros tantos trabalhos que oferece lá. Tem cafezinho também, atendimento VIP lá. Não tem cafezinho, bolachinha, tudo lá. Bom, vamos ver, o Grêmio retoma aí o Campeonato Brasileiro amanhã, o Grêmio que tem essa decisão. Vamos ver a possível escalação do Grêmio, né? Primeiro vamos fazer o seguinte, tá aí, a escalação do Grêmio, então já está na tela aí, vamos ver se agrada o Serginho. Né? O Grêmio que encerrou hoje as atividades aí para esse jogo de amanhã com o Bahia, né? O Vanderlei, Vitor Ferraz, Rodrigues, Kahneman e o Diego Barbosa, Darlan, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, PP e Diego Souza. O PP... Só saiu... Jeromel. Não, o Jeromel não jogou contra o São Paulo. Não, eu digo de titular. Só o Darlan pelo Lucas Silva. Darlan e Lucas Silva, que trocou em relação ao último time, é o Darlan pelo Lucas Silva. Bom, vamos lá, vamos para... Acho que o Darlan também teria recebido uma sondagem para ir embora. O Grêmio está com sondagem para tudo que é lado, né? Vamos abrir uma conta bancária, vamos mandar tudo embora. Não tem problema, vai, bota, azar. O problema do Renato, o Renato não resolve, ele quer arrumar esse jogador lá. Vamos botar dinheiro para dentro, não te mexa, Bolzão. Bota dinheiro para dentro e vamos pagar as contas tudo. Vamos lá, vamos ver a posição da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro, essa retomada aí, né? A partir de amanhã, o Internacional... Na quinta-feira, o São Paulo aí que foi eliminado pelo Grêmio na Copa do Brasil, com 56 pontos aí, o Atlético Mineiro com 49, o Flamengo 49, o Inter 47. Tem jogo aí, Flamengo e Atlético, né? Isso aí vai dar, dependendo o Internacional, numa obrigação de uma vitória aí, pode até assumir a terceira posição. O Grêmio com um jogo a menos, né? Grêmio e Palmeiras são 6 aí que hoje estariam aí na Libertadores, só que o Grêmio e Palmeiras... O Grêmio tem jogo a menos, né? Mas exatamente contra o Flamengo. Palmeiras e o Atlético Mineiro jogam aqui na Arena. Jogam o Grêmio aqui na Arena. Então esses seriam hoje os 6 que estariam na Libertadores deste ano, não é do próximo ano, é deste ano, né? Os 4 tem 9 rodadas direta, ainda, e os 2 né? pela pré-Libertadores. São 9 rodadas ainda, são 38, não é? Sim. Pô, isso é 27 pontos. Não, tem muita água para passar por baixo da ponte. São muitos pontos ainda para disputar, né? Mas é difícil. Agora, a briga lá de baixo é que tá de respeito a briga lá de baixo. Olha, o campeonato de Série B deste ano tem também. Tem o projeto do Luxemburgo. A Série B do ano passado, desse ano, na realidade, né? Olha, vai ser extremamente competitiva aí. A possibilidade de Botafogo, pode ser Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Curitiba ou Goiás. Olha. Não, Curitiba e Goiás já estão. Esses dois já estão. Mas assim, o Bahia está na ponta, está ali grudado. O Vasco está brigando. Não, tu imagina o seguinte, Cruzeiro... O Vasco agora não, rapaz. Agora assumiu o Luxemburgo. Mas o ano passado... O Luxemburgo tirou ele. O Luxa tirou o Vasco. O Luxemburgo disse que fez a mesma coisa que fez o Abel. Foi lá para ajudar. Deixa eu mandar um grande abraço também, foi de gente internacional. Falar em Série B, o Juventude está subindo aí. Está subindo. Mandar um abraço pro Décio Hartmann.
Grande Décio Hartmann, está na... Vice-presidente de administração, isso, forte abraço, Décio. Isso, tá prazer, tudo de bom. Está na nossa audiência. Bom ano aí. com a família aí. É isso aí. E aí, mais pessoas. O Juventude aqui. está perdendo 1-0 para o Cuiabá. Então já complicou um Bom, pouco. o Natal Vanzelotti também, da nossa audiência. Grande aí. Natal, um abração. Um grande abraço aí pro Natal. O Thiago França, né? Olha, são muitos aqui, não consigo relacionar todos aí, né? O Sérgio Garcia. Meu Vasco é campeão sub-20, Cadu. Bom, que alegria para os vascaínos aí. Mas ganhou um título. Não, mas é a equipe que está se preparando para, quem sabe, dar um título O pessoal do Internacional, meus amigos do Colorado, nós ganhamos o feminino e ganhamos lá em São Paulo, tá São Paulo. São Paulo. Que esse ano não terá, né? Em função da pandemia foi suspenso. Ô, Mário, tu vem fazer política partidária aqui, né? É uma brincadeira, né? Pô, Não. Tem as pessoas que não têm o mínimo de noção. Acabou a eleição já. Né? Os prefeitos estão tudo eleitos. Política Então partidária aqui. Não tem como. Só pode perder com essas bobagens aqui, o Mário. Bom, com o nome dele, Márcio Almança. Vai lá abrir o armário. Mário Almança. Vai lá abrir o armário. Aquela das antigas. Certo. Bom, ponto final. Valeu. Valeu, Cadu. Um abração. Valeu. Dá o teu palpite para amanhã com o Bahia. Com o Bahia? 2-0. 2-0. 2-0. Tá certo. O Internacional 0-0. Tem palpite? 3-1 Grêmio. O Internacional na quinta. 3-1 Grêmio, 2 do PP. Tem um palpitezinho aí? O Grêmio e Bahia amanhã, 1-1. Tá bom. O Grêmio eu acho Provável, pode acontecer. O Grêmio... De palpite, mas não tem. E o Grêmio será vitorioso. Bahia tá milhão para não cair, isso aí. Bom, O Internacional contra o time do Bahia Covid. está jogando a vida. O Internacional contra o time do Covid. amanhã a gente projeta, mas se tu quiser voltar no programa para dar o palpite, tu volta Tá amanhã. com meio time de Covid. Vai jogar Bom, contra o que adiantou com o Santos, o Internacional era time total, né, com o time da base do Santos e tomou 2-0 lá na O Vila. problema é o Internacional. Também ganha o Inter. 2-0 e uma correria. 2-0 e uma Tu que falou correria. do Internacional. Falar em correria, vamos correndo lá pro Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Grande Sul, referência nacional, as delícias do Barranco. Você tem aí, né, de maneira... O Barranco e o Barranquinho, né? O Barranco e o Barranquinho, é o complexo do Barranco e do Barranquinho. Né? Essa é uma das delícias aí que você tem lá no Barranco. E você, agora, se não for de maneira presencial, tem o Teleentrex, tem o Takeaway, como você quiser, além daquelas promoções lá de vinhos e espumantes que você tem sempre no Barranco e no Barranquinho. O Barranquinho é aquelas promoções, voltaram aquelas promoções, né, de terça a sexta-feira, ou seja, alterna uma semana e a outra. O assado de tira Angus a R$ 28,00 numa semana e na outra semana alternada aí, o entrecô Angus também a R$ 28,00. Então, você escolhe, o Barranco ou o Barranquinho. Bom, eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da Ação Motors, que continua o Jefferson Cisternal com aquelas promoções imperdíveis se você não está de carro novo, porque não quer. Tá? É o Cerato 2.0 em 24 vezes, taxa zero, Sportage, Kia Rio, seminovos, como você quiser. Nas duas revendas da Kia Ação Motors, Avenida Ceará 370, da Avenida Ipiranga 8113. Preço e qualidade, só um lugar que você encontra, no grupo Zafra. Tá certo? Tá chegando o Guilherme Macalossi aí, cruzando as conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes, importantes. Então continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.